Iniciamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro tão gostoso, semanal, em que a gente recebe aqui escritoras, escritores mineiros ou que tenham uma forte ligação com Minas para poder falarem das suas obras, da literatura mineira, da literatura que os influenciou, da sua vida, das suas experiências. Eu sou tio Flávio e recebo hoje aqui para falar de vários assuntos nesse tempo tão rápido, que passa tão rápido aqui no nosso programa, mas para falar de vários assuntos a gente vai conversar com a pedagoga, a educadora, a escritora Jane Patrícia Haddad. Jane, seja bem-vinda. Nossa, muito obrigada pelo convite. Estou assim emocionada, né? A gente não para aqui nos bastidores de conversar. E espero, assim, deixar alguma coisa que afete cada um de vocês que nos escutam, que estão aí dispostos a esperançar o mundo, né? E este verbo é tão necessário hoje. Bom, gente, antes da gente começar, eu vou falar para vocês onde podem nos assistir ou nos ouvir. O programa Contra a Capa, ele passa sempre no Jornal Hoje em Dia, no portal do Jornal Hoje em Dia, às quintas-feiras, 19 horas. E aí também vai para o YouTube nesse mesmo dia e horário, só que no YouTube você pode assistir quando você quiser. E no canal, na TV Promove, canal 12 da Claro TV, também quintas-feiras às 19 horas. Só que quem quiser também ouvir, nós estamos na rádio web do Jornal Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM, lá de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. A nossa convidada, Jane Patrícia Haddad, ela é graduada em Pedagogia pela PUC de Minas, com formação em Psicanálise, mestrado em Educação, está fazendo doutorado agora na área de Educação e Tecnologia, tendo ainda cursos de Docência do Ensino Superior, Teoria Psicanalítica e também em psicopedagogia. Atuou por mais de 22 anos em escolas como professora, coordenadora pedagógica e diretora. E é conferencista, palestrante dentro do Brasil, fora do país e autora de diversos livros também. Hoje nós vamos falar de alguns deles. Mas antes da gente começar a falar especificamente dos livros que tratam sobre educação, que tratam sobre saúde mental, eu queria aproveitar a Jane aqui para a gente poder falar sobre esse momento em que a gente vive, né, de uma angústia das famílias, uma angústia das escolas em busca do melhor para os seus filhos, mas que com o mundo mudando cada vez mais, o acesso às redes sociais, às informações acelerado, a gente está vivendo uma angústia por lado também dos filhos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, antes da gente entrar. Olha, é muito interessante, porque quando você fala angústia, eu penso assim, a angústia é um afeto que não mente. Então, a gente tem que parar e ver o que está acontecendo. Porque a angústia, ela tá tomando as crianças, os adolescentes, os adultos nem se falem. Eu penso que a gente está vivendo uma época que é muito bonita se a gente parar para olhar a transição de mundo. Tem um mote que é assim, os estudos mostram que desde 2013 a gente mudou. Quando que foi 2013? Quando chegou a primeira câmera frontal. É aquela em que a gente faz a selfie. Olha que interessante. De lá para cá, nós mudamos a forma de viver, de nascer e até de morrer. Porque a gente passa a ver o mundo editado. Eu penso que hoje, o que está acontecendo? Porque eu acho que a gente pensa, a gente não tem certeza, né? Porque o mundo está girando velozmente e a gente está olhando para ele e tentando mapear, porque a gente precisa ainda de muito tempo. Então, o que eu vejo? Nós estamos vivendo um projeto narcísico dos adultos. O que isso quer dizer? Eu quero para o meu filho, eu quero para o meu aluno aquilo que eu não tive, que eu não pude, então eu dou. Eu dou sem lembrar que tem sentimentos básicos que a gente aprende lá embaixo, que é o quê? Adiar o prazer. Frustrar nas pequenas coisas.
O que a tecnologia digital faz com qualquer um de nós? Eu não adio o seu prazer. Eu te dou mais do mesmo que você gosta. Tanto é que a gente é usuário. Quem é usuário? É quem se vicia em alguma algo. Coisa. E nós estamos todos viciados. Ontem eu atendi um jovem que ele falava assim para mim, eu estou chocado com o relatório meu de rede social. Eu fico 9 horas. 9 horas de um dia que, vamos pensar, você fique 14 acordado, olha o que é isso. É muito tempo. É muito. E eu penso que os adultos da relação, eles também estão nesse universo de competir, de postar a foto do filho, de mostrar o tanto que você é boa mãe. As escolas, muitas vezes, de engajar os seus seguidores, fidelizar. Então, assim, é um mundo que a gente está passando por ele, mas ele não está passando por nós. Há uma questão que eu falo, onde a gente vai fazer a diferença? Nisso aqui, num estado de presença. Me fala que eu estou te escutando. E enquanto você está falando, eu estou aqui viajando na sua fala. Porque tudo isso é tão real em vários aspectos. Porque esse estar presente, né? Eu estou te ouvindo, pegando as informações. Isso. Eu não estou elaborando uma resposta, porque eu estou tentando digerir o que você está falando, mas eu estou presente na sua fala. Isso. E eu acho que talvez o que cause muita ansiedade é justamente a gente... Tem vários aspectos, né? Mas a gente querer ter resposta para tudo. Em né? tempo real. Você está me contando uma dor sua, eu tenho que te dar uma resposta. Um conselho, né? E aí eu sofro, você sofre, né? E a gente vai tendo... E essa questão que você falou aí, da frustração. Eu acho que isso é extremamente importante da gente lidar, lógico, desde a infância, né? Isso. Mas você me falou antes da gente entrar sobre um termo, né, que a gente chama de letramento. O que é esse letramento dos pais, esse letramento das pessoas? É um tema que eu ainda tô desenvolvendo, né? Não é à toa que aos 61 anos eu volto para a universidade porque eu quero ainda fazer muito pelo mundo, né? Eu acho que a gente encontra uma forma, né, de devolver para o mundo tudo que a gente recebe, apesar das nossas dores. E no auge dos 61, a leitura é outra, né? Que é uma maravilha. E o que é legal, né, é que a gente desapega de querer agradar ou ser reconhecido. Então, eu fico pensando assim, nós não fomos alfabetizados emocionalmente, cognitivamente? Então, aí eu aprendo a ler. Aí eu começo a ler. Eu estou letrado. Letramento, eu sempre tive a consciência de que é uma releitura. Então, eu penso, o que é um letramento emocional? Quais são os afetos? Como que eu lido com eles? O que é a saúde mental, né, tio Flávio? É a forma de ser e estar no mundo e como eu lido com esse mundo, com as pessoas, com a pressão. Então, eu penso assim, um letramento emocional é trazer os sujeitos para que eles se voltem para eles. Tem um discurso do Alcebiades com Sócrates, né? E que o Alcebiades fala, pronto, mestre, eu estou pronto para mandar. Lembra disso? E ele fala assim, não, você vai estar pronto para mandar o dia que você cuidar de si. Para que daí você possa cuidar do outro. Porque se não o mandar, ele é uma ferramenta de poder. Então eu fico pensando, vamos voltar para os pais e professores. Será que eles estão cuidando de si para cuidar do outro? Ou eles estão passando uma conta para eles e essa conta é impagável? Porque eu escuto muitas crianças, adolescentes e adultos no consultório, mas as crianças e adolescentes dizem, mas eu tenho tudo, mas eu sofro. E aquele que eu atendo lá, que não tem nada, ele diz, eu não tenho nada, mas eu sofro. E não é um sofrimento ligado ao ter, é um sofrimento que eu investigo, que é lá da primeira infância, que é aquilo, eu não aprendi a lidar com aquilo.
perder um jogo, não ter a carne, ter que dividir. Aí eu chego, eu perco o meu namorado, a minha namorada, eu não sei lidar porque eu não tenho a base. Então eu vou pular da janela. Porque o adolescente, a gente pensar ele no aumento da angústia do suicídio, é tipo assim, eu vou ali e já volto. Mas não é. É, exatamente. Eu vou fazer esse ato porque eu vou me vingar daquele que me fez sofrer e quando eu vingar, eu tomo posse de novo, né? Pois e aí é. a gente se resolve. Só que primeiro a gente não sabe se a gente vai se vingar, se o outro vai ficar com aquele sentimento que a gente projeta. A gente quer. E segundo, não vai voltar. Né? E sabe o que eu fico pensando? Quando a gente tira a própria vida, ou quando a gente mergulha numa depressão ou em qualquer coisa, é porque a gente não foi escutado. Toda dor, ela precisa encontrar alguém que a escute. Eu vejo muito isso no luto das pessoas, principalmente das mães que perdem os seus filhos. Tudo que elas querem é que alguém escute a dor e não diga assim, eu imagino o que você está sentindo. Não, a gente não imagina. A dor é de cada um. Você é tão nova, você pode ter outro. Isso. Ou, vida que segue, já passou um ano. Tanto é que é um mundo tão chocante que a gente está, que segundo o DCM das doenças, se você sofre por luto mais de um ano, já é patológico. Peraí. Como se a gente tivesse um prazo, né? Tá chegando o prazo de validade do luto. Pois é. Agora, pensar o mundo contemporâneo, a gente fala de tristeza, a gente fala de dor, a gente fala de perdas. Não. A gente fala de sucesso. Mesmo não tendo. Mesmo. E o que é o sucesso? A leitura do sucesso. A leitura. Tem uma pesquisa antiga, você deve conhecer, de Harvard, né? Sim. De 1932, começou, que era justamente quando perguntaram para aquelas pessoas lá, aos 18 anos, estudantes de Harvard e também da periferia lá de Boston, perguntaram o que era sucesso, não, o que era felicidade. Felicidade é ter sucesso, é ter grana, é ter reconhecimento. E aí, com o passar do tempo, né, foram perguntando para as pessoas aos 50, aos 80, e elas descobriram, com o amadurecimento, que investir nas relações seria sucesso. Não ter a grana, não ter, né, mas investir nas relações. É lógico que as pessoas podem falar, mas investir nas relações sem ter grana é muito mais amplo do que isso. Nós estamos falando em 2 segundos alguma coisa aqui para sinalizar. E olha que interessante, aí a gente pega isso que você está falando com o mundo contemporâneo. Qual que é o esvaziamento atualmente? Os laços humanos. Fala-se numa epidemia de ansiedade, da geração ansiosa. Tá, mas há muita conexão e pouca relação. O que nos mantém vivos, ativos, estudando? São as relações. É aquilo que eu ainda posso fazer para o outro, mas não para que eu seja reconhecido como melhor. Né? Porque não tem disso também, né? Não. Eu ouço muito isso. Nossa, eu queria tanto fazer o que você faz. Eu falei, começa. Começa! Porque assim, eu não, obviamente, no voluntariado eu não estou sozinho, né? Então tem muita coisa de gente fazendo, comigo inclusive. Mas as pessoas falam, eu não tenho tempo. Eu também não. Ninguém né? tem. Mas é um novo letramento social. Isso. E é interessante porque uma das coisas que eu mais prescrevo para criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, trabalho voluntário. Dê para o outro aquilo que às vezes você precisa. Né? Que é a escuta. O mundo está perdido, está acabado, ninguém mais escuta. Vai escutar quem precisa. E todo mundo precisa. Precisa, lógico. É aquilo que a gente falava do pertencimento. Eu estava numa ação nossa recente no Hospital Felício Roxo e eu cheguei, tinha uma senhora lá na diálise. E aí, a diálise sempre foi muito pesado para mim, sabe? Porque você vê as máquinas, você vê o sangue correndo para entrar no corpo da pessoa. E aí eu cheguei perto da pessoa e falei com ela assim, ela estava lendo sem óculos, era uma senhora, e eu não vejo mais nada sem óculos. Nem eu. Aí eu falei assim, gente, olha só, você consegue ler essa letrinha sem óculos. Ela falou, pelo menos alguma coisa no meu corpo tem que prestar. Olha. E aí eu vi que era o momento, né? A deixa, a deixa. E ali eu não precisava falar nada, só ouvir. E é isso que é importante.
Porque quando a gente vai em ações voluntárias, e eu já errei muito nisso, ou quando você vai atender alguém, né, a gente dá palestra, acaba a palestra, as pessoas vêm conversar com a gente, elas não querem uma fórmula, elas não querem. Tem muita gente que não quer, só quer falar, né? E é justamente a escuta que é extremamente importante hoje. E quando a gente pensa, né, no mundo que a gente está atravessando, o que falta? Escuta, acolhimento, mas sem contar a sua história. Você falou que sim, eu estou aqui escutando sem pressa. Isso, não ter resposta, tá tudo certo. Tudo certo, E lidar com a dor, tem aquele Byung-Chul Han, fala sobre essa questão num livro chamado Sociedade Paliativa. Ele fala da gente anestesiar as nossas dores, né? A gente não está vivendo, a gente está congelando. Exatamente. E o vício entra nesse congelamento, né? Eu busco um vício para poder amenizar ou fugir de uma dor. E fica pensando, né? Por exemplo, as redes sociais, elas são extremamente importantes, até porque a gente vive numa rede social. Mas a questão é, o que eu busco em 2 segundos no dedinho? Porque eu não paro em lugar nenhum. Né? Lógico, nós temos rede social, divulgamos nosso trabalho, mas assim, a gente acaba indo para aquilo que nos interessa, com uma disciplina, com um cuidado de si. Né? E eu vejo assim, agora, num momento deprimido meu, ou um estado ali de tristeza, eu começo a ver só aquilo que me leva a isso, ou só a vida editada do outro para ter certeza que a minha é a pior. Né? Então, tem toda uma leitura que os algoritmos que são feitos por matemáticos sabem como te direcionar. Aí tem aquele filme, eu esqueci como é que chama, das redes sociais. Das redes sociais, aquele documentário, né? Que ele fala justamente como é que só foram criadas as redes sociais. E conta a história de uma menina que postou uma foto, né? E a menina veio um monte de curtida e ela lá ansiosa, né? Só atualizando para ver o número de curtidas. E foram milhares de curtidas. E aí começaram a ter uns dedinhos para baixo, né? E aí ela, vendo aqueles poucos dedinhos para baixo, já foi suficiente para ela se achar inferior, né? Não dá conta da frustração de uma rejeição. Por vários e vários fatores, é lógico que cada caso é um caso. Mas é isso. É um cenário de que eu busco o reconhecimento e a validação de alguém que nem me conhece. O filme chamou O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. E isso tudo que a gente está imerso e que ainda ficará mais ainda, né? Porque o mundo continua nessa toada. Vem a literatura contando isso para crianças, falando disso, de dores, dos seus sentimentos para crianças e para adultos também, né? Esse livro que você tem aqui, que é Aqui Moram os Sonhos, que é com as ilustrações do Alan Nogueira, o que ele fala? Esse livro, eu falo que assim, um fechamento da minha análise pessoal num período. Eu sempre fui uma criança muito tímida, ao mesmo tempo muito explosiva, que passei por situações muito pesadas ao longo da minha infância. Me tornei mãe aos 19 anos, uma mãe praticamente solo. Enfim, é uma história. E o tanto que hoje eu olhei para a minha história e agradeci a ela. Pela separação dos meus pais, pela perda da minha mãe por suicídio, enfim, mas principalmente por uma tia minha que deixou diários. E aí eu me tornei uma escritora da própria vida. E esse livro, ele fala um pouco da Jane ineducável, mas que foi olhada em determinado momento dentro da escola por uma pessoa que se chamava Tia Benedita, que era bibliotecária. Toda vez que eu ia de castigo para a biblioteca, que aquela época, sabe? A criança ficava na biblioteca. Ela olhava, eu abria a porta já com quem?
foi excluída de uma sala, tudo. Eu ia entrar, ela falava assim para mim: vem, menina Jane, vem que aqui moram os sonhos. Olha só que legal isso, hein? E aí eu me tornei uma leitora. Então, nos momentos mais tristes, mas também mais alegres da minha vida, eu estava com um livro na mão. Uhum. E eu acho que a tia Benedita foi a primeira pessoa que me olhou e apostou em mim. Uhum. E a partir dali, eu comecei a apostar na literatura, mesmo sabendo que eu não entendia aquilo. Porque como eu era uma criança da pá virada, porque aí eu virei, né, a ineducável, a indisciplinada e tudo, mas eu sempre transitei. Depois dessa virada na minha vida, eu virei uma pessoa tocada. Todas as situações de dor e de amor me tocavam e me tocam até hoje. Então, esse livro, ele foi um pouco, assim, uma forma de eu expressar a minha gratidão com a criança que eu fui. Uhum. Sabe aquela história que a gente dá a mão para a criança quando a gente está adulta? E tem uma cena que o Alan captou muito bem, que é essa aqui. É como se eu fosse me despedindo, mas incorporando quem eu era. Eu acho que é o processo de luto. A gente demora um tempo naquela dor física até, do peito, de tudo, e de repente você vai lembrando da pessoa, como se você pegasse traços dela e pudesse seguir a vida. Então, eu acho que Aqui Moram os Sonhos é muito lindo, mas essa história da tia Benedita é lindíssima, né? Tanto é que a tia Benedita, a gente coloca ela como uma... Eu sempre tive a ideia da vida como um tear, retalhos. E a gente coloca ela com um vestido cheio de retalhos, né, assim, e eu aqui assim deitada, olhando para ela para mim. E passado um tempo, eu apareço andando com uma bolsinha com os retalhos. Então, olha, observem bem a capa do livro que o Silão vai colocar para vocês. Aqui Moram os Sonhos, que é o que ela está falando aí, é justamente o que está desenhado aqui. Vocês vão... O próprio desenho vai te dar várias outras viagens aí, vai te possibilitar outras viagens. E é interessante que hoje eu trabalho num projeto voluntário com mães, pessoas que tinham depressão e todas medicadas e anestesiadas, e eu comecei a trabalhar com elas com artesanato. E eu tenho esse grupo até hoje na cidade de Pedro Leopoldo, e elas costuram e produzem, e as dores vão ficando ali, em cada retalho. Não sei se você conhece a Odete Castro, que tem um projeto Uma Flor por uma Dor. Não. Depois vou te apresentar e as pessoas também que não conhecem podem buscar a Odete com 2 T's Castro, que trabalha a perda da filha dela, ela é uma mãe atípica, a perda da filha com o artesanato. Como que o crochê fez um sentido na vida dela. É muito interessante. E esse aqui, sobre a saúde mental na educação, escutas e inquietações, que foi escrito por você, né? E pelo Eduardo. Eduardo Lucas. É um psicanalista também. Esse livro, ele surgiu na pandemia, né? A gente fazia muitas lives e tudo, mas principalmente porque a gente tem uma forma de ler a saúde mental muito não mais como um mercado que está aí sendo oferecido para que você pague e eu te cure. Não. A saúde mental como essa forma de lidar com a vida, né? Principalmente nos desafios da família, do idosos. Na época eu escrevi muito, eu estava envolvido em alguns massacres em escolas que tinham ocorridos. Então, assim, tentar entender essa violência do dia a dia, né? Essa violência que ela não pode ser essa agressividade que não pode ser verbalizada e vira essa violência que a gente vê todos os dias. Então, são algumas pérolas, né, disso. A gente não aprofunda muito, porque foi um livro muito... nos afetou muito, né? Eu acho que todos nós que sobrevivemos a uma pandemia fomos afetados de alguma forma. E é isso,
não nos curarmos muito, né, como diz a Anice de Silveira, porque gente normal demais dá preguiça, né? Então eu acho que a gente não pode se curar e também não ser indiferente à dor do outro. Engraçado, a Anice da Silveira trabalhou com a Dona Odete, com a Dona Ivone Lara. Naquela época dos manicômios, né? Isso. E ela com aquele olhar de médica e arte. A Dona Ivone Lara era, se não me engano, enfermeira e tinha esse olhar da música, né? Então, que foi o livro até do Jacques, né? Isso, exatamente. Eu li, o Jacques Fuchs tem um livro que fala sobre Dona Ivone Lara. Lindo. E aí tem esse que aqui é o novo, é o mais recente livro, que é o Robildo. Como que surgiu? Porque esse livro não foi só você que escreveu, é um livro infantil. E que eu escrevi com um menino, uma criança, Gabriel, né? Que é um menino assim, que eu acho que muitas famílias têm um Gabriel, um menino com uma sensibilidade frente ao mundo. Quando eu o recebi, era um artista ali. E é muito interessante porque ele começou a me sinalizar algumas coisas que, assim, toda vez que a gente jogava um jogo de tabuleiro, ele ficava, eu vou ali ao banheiro, eu vou ali, eu vou fazer isso, já vou olhar o outro jogo pra gente. Aí eu comecei, opa, tem alguma coisa. E naquela escuta, né, anos e tudo, aí um dia eu virei para ele e falei, nossa, aí ele começou a trapacear, ele percebeu que eu saquei, começava a trapacear. Aí um dia eu virei para ele e falei, nossa, mas você tá bem Robildo. Aí virou Robildo. E aí eu propus a ele que a gente escrevesse sobre esse Robildo. E várias sessões, desenhava, criava e tal, e virou essa história. Robildo, o menino que não sabia perder, mas que continuava aprendendo. E os pais muito sensíveis começaram a enxergar esse lado de artista dele. Então ele está no teatro, ele pinta, ele cria, ele escreve histórias. E aí eu, junto com os pais, achamos muito importante trazer isso, né? Principalmente para as crianças que têm condições socioeconômicas, né? E que a gente, num ato de amor, começa a dar, a não olhar para aquela situação. Então, eu acho que é uma sensibilidade que nós tivemos e o importante, dar voz e vez para que o Gabriel fosse olhado pelo que ele tinha e não pelo que faltava nele. E aí é muito bonitinho. Esse livro, eu acho que ele pode ser trabalhado na vida. Tanto é que eu coloco de 0 a 100 anos. E se passar dos 100 também pode. Tá ótimo. Né? Não tem problema, não. Exatamente. Mas eu vou falar com vocês, aqui tem a foto do Gabriel, não vou mostrar não, porque vocês podem ver no livro. E sabendo dessa história que você contou agora, primeiro, dar os parabéns para o Gabriel por dividir a história do Robildo e aos pais que permitiram que essa história fosse contada, porque as pessoas podem falar assim, mas é uma exposição do menino muito grande. Na verdade, tem dores em que a gente, ou situações em que a gente, ao expor, outros vão entender que estão passando pelas mesmas situações e pode ser um encontro, né? Isso. Que é extremamente importante. Então, é muito legal saber dessa história e saber que, às vezes, a gente tem um Robildo dentro da gente. Isso, né? o tempo todo. Eu falo às vezes para amenizar, mas a gente tem o Robildo dentro da gente em diversas situações, né? Dos nossos relacionamentos. E é muito legal que nessa história a gente cria 2 amiguinhos que eram tipo assim, eles não se relacionavam com ninguém, mas eles viviam na tela. Então, assim, a gente não diz diretamente, mas, assim, a partir do momento que ele se liberta desses 2 amigos, ele passa a ter amigos. Porque a gente ajuda quem quer ser ajudado. Né? Então, eu penso muito isso, né? O que o mundo está dizendo para a gente? Se coloca na presença do outro. Né? Às vezes eu não tenho tal, mas, por exemplo, hoje, recorra a projetos sociais, dê aquilo que você acha que ninguém pode receber. Se colocar na presença, eu acho que é o maior presente atualmente que a gente pode dar para os filhos, para os nossos alunos, para os nossos amigos.
É só isso, é o tempo. Teve uma voluntária que começou agora no Tio Flávio Cultural e aí eles passam por um curso antes de entrar no grupo de WhatsApp daquela ação específica. E aí ela falou assim, mas aqui, eu li lá nas orientações que não pode tirar foto. Como que a gente vai registrar esses momentos com essas idosas? Foi com a mente, com os olhos, com o tato. É a melhor forma que você tem de registrar. Porque uma pessoa vai tirar, a gente não tira de rosto. Sim. Em alguns casos, né? Mas na maior parte não tira de rosto, tira de detalhes. Uma mão, um abraço de costas. E aí eu achei interessante ela perguntar isso, porque na cabeça das pessoas tem que ter o registro. E eu sempre falo de movimentos sociais que é interessante que se registre para poder postar, para poder estimular mais pessoas. Mas a gente está perdendo o filtro. O tirar, porque você falou em 2013, né? A selfie. Tirar o celular e olhar com os olhos, né? Aí tem outras descobertas. A gente vê muito isso o tempo inteiro. E é engraçado, porque agora no doutorado eu fiz uma disciplina só sobre a fotografia. E eu fiquei impressionada. Tem uma autora que diz assim, a foto é a memória que você rouba do presente. Olha, né, que é isso. Eu vou num show... Eu quero fotografar, mas eu não olho. Não tô ali, eu tô atrás. Porque nós temos os fotógrafos, que são artistas, né? Isso, que têm esse olhar. e que vivem disso. Mas nós não somos os fotógrafos em tudo, né? É impressionante. Então a gente tem que viver as situações. E eu acho que é isso, né? Tem um toque para quem está atento de dar um passo atrás. Né? Eu acho que assim, tem essa polêmica da escola, do celular, eu falo, gente... Tá tudo certo, é um passo atrás para depois avançar. É o letramento digital. Exatamente, me veio à mente justamente isso, Não essa é? nossa alfabetização. Jane, a gente encerra por aqui, porque eu falo que realmente aqui é um espaço em que o tempo passa mais rápido que lá fora. Para as pessoas te encontrarem, como que elas podem fazer? Olha, eu tenho o meu Instagram, que é @JaneHaddad. O Haddad com dois Ds, com dois né? Ds. DDAD. Tenho um site, né, que é Jane Haddad também. E nas redes sociais, no Mundo, no Tio Flávio, enfim, né? Todo mundo encontra aqui, todo mundo encontra todo mundo quando a gente quer unir as pessoas para o bem. Isso mesmo. Pessoal, nós encerramos esse programa. Encontro vocês numa próxima edição, que será na semana que vem. Até lá!